Olá pessoal, mais uma aulinha, é a terceira, tá? Eu vou botando o número na aula para vocês não se perderem. Quem perdeu um ou outro, faz um checklist aí, aula 1, aula 2, aula 3, vai fazendo visto, tá certo? Eu vou botar o número nas aulas lá quando eu postar no YouTube para vocês. Bom, a gente parou de 10 pontos importantes para se escrever um bom texto científico, né? E aí a gente está no 5, né? Parou no 5. O 5 era a questão dos antecedentes, quem está temporalmente deixando a aula para mais intervalada, né? A gente está falando daquele questão temporal, de como escrever, né? A sequência lógica da escrita. Tá legal? O tempo, né? Sempre o tempo. Bom, vamos para o ponto 6 agora. O ponto 6 é uma coisa interessante, vocês hoje vão entender por quê. Porque ele trata a questão de tamanho. Ele é simples, mas é fundamental. Perdão. Aqui a gente foi que a gente viu aula passada, eu tinha deixado para vocês poder ver agora, mas vamos lá, o 6. Sentenças longas. O que são sentenças longas? Sentenças longas são sentenças muito grandes, que saem daquela forma SVP, tá legal? Elas trazem pra gente um desinteresse, vamos chamar assim. Por quê? Pare e pensa, eu vou dar um exemplo para vocês, acho que vocês vão entender claramente essa questão. Sabe quando você vai conversar com alguém e a pessoa não para de falar? Ela fala, aí você quer conversar, quer falar uma coisa. Mas pra mim também ela fala. Olha, que agonia no coração, concordam? E aí, aquela conversa passa a ser desinteressante. Porque a pessoa fala e você nunca fala. Ou seja, é um monólogo. É mais ou menos como funciona o seu cérebro quando ele vê, por exemplo, grandes textos. Quando ele vê grandes textos, ele já parte do pressuposto que ele vai ficar ali só recebendo informação, ele não vai parar em momento nenhum para refletir. Cada vez que você bota uma vírgula numa frase, você bota um ponto numa frase, você termina um parágrafo, é um momento onde o cérebro simbolicamente entende assim: aqui eu penso, aqui eu reflito, aqui eu posso refletir. Então você vem lendo um texto grande, sem vírgula, sem ponto, parágrafo gigante. Se você vem lendo um texto grande, até pontuado, mas o parágrafo está muito grande, ou seja, o parágrafo traz uma ideia, com início, meio e fim. A ideia nunca acaba. Demora muito para sair do início da ideia e chegar no final. Então, a cabeça, ela já cria uma pré-indisposição para ver aquilo. Ela não quer, nossa, não, tá doido, não quero ver isso. Tá legal? Então, consequentemente, se te traz um problema, né? Te traz um problema. Que problema? O problema do desinteresse, causa sono, causa desinteresse, tá certo? Então, para o nosso texto ser lido, ele tem que ser interessante. Não basta ter uma informação nova, maravilhosa, um resultado perfeito, fenomenal. Ele precisa ter uma composição textual interessante. O que é uma composição textual interessante? De repente, parágrafos curtos, parágrafos pequenos. De qual tamanho mais ou menos, professor? Eu gosto muito de parágrafos de no mínimo, 3 linhas, estourando 4, assim, no mínimo 4 linhas e estourando 6. Eu não gosto de parágrafos que tem 7, 8, 10, 15 linhas. Eu sempre acho, nos textos que eu corrijo, eu sempre vejo uma forma de quebrar esse parágrafo em 2, 3, 4 parágrafos às vezes, que compõem uma mesma ideia, mas que tem suas essências mantidas entre uma quebra e outra de parágrafo. Então, sentenças longas, parágrafos longos, trazem desinteresse ao texto, tá certo? Para isso a solução é simples. Abuse dos pontos finais. Lembra? Ponto, quebra de parágrafo são pontos do cérebro pensar. Eu vou pensar agora, eu já escutei uma informação, agora eu penso. Pois eles são gratuitos e não estão ameaçados de extensão. Então é só organização do texto. Sentenças longas exigem o uso excessivo de recursos como vírgulas, 2 pontos, ponto e vírgula, travessão, parênteses, etc. Eles também são gratuitos e abundantes, mas quando usados em grande quantidade, fica ruim no texto, acaba ficando ruim porque a ideia não para. Sentenças longas devem ficar para os que têm bom domínio da língua, como os detentores de prêmio Nobel, né, e mestres da literatura. Mas cuidado com alguns, como Guimarães Rosa, com o uso de neologismo. Funciona muito melhor na literatura do que no texto científico. Ou seja, também não se escreve palavras tão novas, né, não se inventa tanto palavras, ou novas teorias, ou novos conceitos assim, em texto científico. Somente novas palavras, tá? Novos significados, né, que trazem com novas palavras. Beleza? Leia muito. Isso eu já falei com vocês, né? Para escrever um texto científico, o que as pessoas fazem? Deixa eu ver uma revisão de uma dissertação.
vou na dissertação que tem o mesmo tema, copio todo o tópico dele de revisão e colo na minha. Crime. Crime e cada vez mais fácil de ver. Não façam isso, isso não é um erro, isso é um crime. Você está roubando material intelectual. Você está se apossando de forma indevida de material intelectual. É que nem você furtar qualquer coisa de alguém. Se apossar de forma indevida é crime, previsto em lei. Independente se é um dinheiro, se é um celular ou se é um texto. Tá? O material intelectual publicado, ele tem propriedade. Ou seja, ele pertence a alguém ou a um grupo de pessoas. Então é crime. Não copie e cole. Isso é crime. Tá certo? Mas leia muito. Leia muito. Ler vai te trazer novos pensamentos. Ler vai fazer você compor suas ideias melhor. Ler vai fazer você ter novas ideias. O seu cérebro adora ler coisas que estimulem ele. Então estimula seu cérebro, tá certo? Para ele funcionar cada vez melhor. Quanto menos a gente lê ou menos a gente trabalha ele, mais lento e preguiçoso ele fica, ok? Reserve um bom tempo, né, para sempre ler literatura. Romances, contos, novelas, narrativas, poesia, o que te interessar. Leia o que você quiser. Mesmo quando estiver redigindo a sua tese, a sua dissertação, ler bom texto é fundamental para aprender a escrever. Procure textos que se relacionem com as suas deficiências de escrita. Por exemplo, um prolixo deve ler textos curtos, né? Uma pessoa que escreve muito longo deve ler textos curtos. Uma pessoa que escreve muito curto deve ler textos mais longos para entender o funcionamento desses textos, tá certo? Ler muito é bom, é um dos caminhos para a originalidade. Uma pessoa é tão mais original e peculiar quanto mais conhecer o que disseram os outros. Então, eu estou tentando ler um pouco do slide, que vocês estão vendo que ele está atrás de mim, mas na verdade ele está projetado na minha frente a uns 3 metros, é difícil ler, tá certo, nesse momento. Tá legal? Então, ler é fundamental. O trabalho do mestrado, gente, como eu falei, é 10% de pensamento, 90% de execução. Dessa execução, 50% é física, 50% é intelectual. Tem que ler demais da conta. Não tem jeito. Tá legal? A não ser que seu parte física já tenha toda montadinha te esperando. Aí você vai partir para os 80% intelectual. Tá joia? Bom, não seja preguiçoso. Não use a PUD quando puder ter o texto. Ou seja, a pessoa pega o texto assim, a PUD fulano, fulano, a PUD citado por fulano. Vai lá no texto do ciclano. Por quê? Se você faz o APUD, você está automaticamente assumindo que o que ele disse naquele texto é exatamente o que aquele autor disse. Só que tem um detalhe, isso aqui nem telefone sem fio. Se a citação é direta, se ela é direta, o que está no texto é exatamente o que está escrito no texto original, de quem foi citado. Se a citação é indireta, o que está escrito no texto não é igual ao que está citado, igual ao que está escrito no texto original. É igual ao entendimento do escritor, do autor daquele texto que citou o outro, é igual ao entendimento dele. Só que o entendimento dele pode estar equivocado, o entendimento dele pode estar tendencioso, ele pode estar usando o entendimento para direcionar uma leitura. Então é importantíssimo você ir no texto original e ler o texto para escrever o seu. Tá? Não use a PUD quando puder se referir diretamente a um texto para autor, pois este é um recurso excepcional, ou seja, um texto de 1820, que eu não tenho mais acesso a ele, um texto que eu não tenho mais acesso, eu faço a citação assim. Quando o texto tem acesso, eu não posso pegar um texto de 2011 e citar a PUD fulano. Pelo amor de Deus, é possível ter acesso. Normalmente os textos vêm com um e-mail do autor para você pedir esse texto, não tem como pedir o acesso a esse texto, tá certo? Não dá para ficar citando a PUD, citado por, só por preguiça de achar o texto. E tem que ler o texto, senão você está plagiando, e plágio é crime. A não ser que seja um texto muito longo, que seja... Tá, então vocês entenderam, né? Não seja preguiçoso, leia muito e busque os textos para citar os textos sempre que possível. Utilize citações com boa credibilidade. Não é porque você tem um bom professor que escreveu um artigo
e deu uma aula boa a respeito do assunto, que o texto dele é o melhor, tá certo? Ou que o seu orientador te mandou que você tem que botar o texto do seu orientador. Não, você tem que pegar bons textos, tá legal? Da mesma forma, não se limite a ler e a citar os autores e textos usados pelo seu professor predileto. Aprenda a usar ferramentas que lhe permitam identificar os autores mais importantes em cada área do saber, inclusive aqueles com que você não necessariamente concorda, né? Ter uma discordância é bom, porque imagina, se todo mundo torcesse para o mesmo time, se todo mundo achasse a mesma coisa, o mundo não mudava. E olha quanta mudança boa a gente já teve no mundo, teve algumas ruins e tem algumas boas. É sempre uma briga, né, de interesses. Tá certo? No entanto, os autores não devem ser usados ou citados apenas porque são conhecidos, são reconhecidos, mas sim porque são bons e pertinentes à construção do seu texto. Ou seja, eu não vou ficar citando, por exemplo, Vasoler, que é uma autora muito conhecida na área de reprodução, foi até citada na aula passada pelo Matheus, né? Só porque ela é conhecida, né? Se eu estiver falando um texto sobre reprodução induzida, protocolo de reprodução, ela é um texto muito renomado. Mas se eu estiver falando sobre a reprodução de tambaqui, ou resultados de um experimento induzido, né, eu posso citar vários outros textos sobre reprodução induzida do que propriamente da Vasoler. Eu não preciso citar ela exatamente. Eu posso citar se eu quiser, mas não necessariamente eu preciso citar, tá legal? Porque tem texto que eu não estou falando sobre a construção da metodologia, que é o texto da Vasoler. Eu estou falando somente sobre o resultado obtido com o trabalho. Tá certo? Então eu posso citar trabalhos que usem, por exemplo, substâncias, para construir o texto. Eu não preciso necessariamente citar a Vasoler, mas com certeza é sempre importante, assim como outros da área de aquicultura. E por último, para a gente encerrar, vai ficar um pouquinho mais curto o vídeo, mas acho que não é problema, não deixe de publicar. De que vale todo esse trabalho que vocês estão tendo no mestrado, doutorado, se a gente não publicar? Ah, professor, você só quer publicar por causa do programa. Não, gente, para, pelo amor de Deus. Vamos enxergar fora da caixinha, galera. Ninguém está falando para publicar por causa do programa. O programa, ele tem lógico que depende de publicação da gente. Mas é muita ignorância ficar com essa ideia. Pelo amor de Deus, me perdoe quem não entendeu ainda. Gente, a publicação não é importante para o programa. A publicação é importante para a humanidade. Tá doidão? Não. O cara lá na roça não lê artigo. Mas quem falou que você tem que publicar um artigo? O programa precisa de artigos, o programa precisa de produto técnico, o programa precisa de cartilha, de livro. Então não interessa. Ah, mas o produtor lá na roça, ele não lê livro, não lê cartilha, não lê. Ele nem lê porque ele é analfabeto. Bom, então a questão não é o não publicar, a questão é a inserção social de onde ele está em relação a ele. Porque vocês podem até dizer que não precisa, mas na minha opinião, aí vocês me desculpem, é a opinião minha, né? Uma pessoa que não sabe ler e não sabe escrever, ela não é tão feliz, tá? No sentido de que ler e escrever ajudam a gente a dialogar, ajudam a gente a conversar, ajudam a gente a interagir. Ah, eu converso com um montão de produtor rural que não sabe ler e não sabe escrever, ele interage muito melhor que você. Com certeza, ele pode ser muito mais sociável, mas você pode saber com certeza que ele ganharia muito mais também se ele tivesse acesso à leitura, gente. Gente, uma pessoa que não sabe ler, ela fica limitada ao que ele escuta. Seria bom alguém ser limitado a alguma coisa? É bom ser limitado? Eu acho que não. Então, por isso que eu afirmo e reafirmo. Não saber ler e não saber escrever é um problemão social. Não é um probleminha, é um problemaço social. Tá ok? Então, a gente precisa publicar, não é para chegar só no produtor rural também. É para a gente atender todo mundo. Por exemplo, um aluno que vem aí na escola, na faculdade. Um aluno que está aprendendo a desenvolver uma tecnologia sobre agroecologia, por exemplo, se ele não puder ler um trabalho que você fez, ele vai fazer de novo? Ele vai ficar com essa dúvida antes que você tinha e que agora você não tem mais qual é o seu resultado? Então, transformar todo esse trabalho suado, aguerrido, sofrido, de certa forma assim, durante o período de mestrado, num texto, num material visual, num vídeo, num livro, num artigo, num resumo, num banner de congresso ou num panfleto de um dia de campo, é fundamental sim e é necessário. A gente está falando sobre escrita hoje, da escrita científica, né? A gente está falando sobre escrita científica, é nosso conteúdo. Mas lógico que a nossa escrita científica não será igual
a escrita, por exemplo, para um dia de campo. Tá legal? Então, respeitando suas salvaguardas, das suas peculiaridades, das distintas formas, escrever e publicar é fundamental. Tá certo? E principalmente dar acesso a esse material, porque também não adianta nada. Assim como não adianta nada você produzir tudo e ficar guardado para você e você não passar para ninguém, não adianta nada a gente passar para um meio, né, físico, né, vídeo, escrita em algum tipo de formato, e não dar acesso a esse material a ninguém. Então a gente precisa publicar, tornar público o conteúdo que a gente aprende ou desenvolve durante esse período. É extremamente necessário. É por isso que o programa é cobrado. Tá certo? O programa é cobrado porque não funciona em nada ter mestrados, doutorados, graduações, se não se tornar público os seus resultados. Tá ok? Bom, vou ficar por aqui hoje, 15 minutos, um pouquinho menor que os outros. Espero que vocês tenham curtido. Volto a pedir para vocês encarecidamente, coloquem as dúvidas no grupo do WhatsApp. Se possível, não mandem no particular. Tá com vergonha? Ou não manda no particular? Tá legal? Manda no WhatsApp, perde a vergonha, cara. Vamos trabalhar junto. Eu tô aqui despido da minha vergonha. Eu não queria gravar aula, eu estava super cheio de vergonha. Tô despido dessa metodologia para poder tentar chegar até vocês. Quero feedback de vocês em relação a isso, tá ok? Obrigado, gente. Um abraço. Fique com Deus. Tomara que esse momento passe logo para a gente poder se ver ainda durante pelo menos o curso do mestrado, tá bom? Um abraço, gente.